Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo a fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra de Cristo, aonde, segundo o Espírito, é o Espírito de Cristo que convence o homem dos seus maus caminhos. A alimentação, assim como muitos perseveram segundo doutrinas onde se alimenta de migalhas de pão, como suco de uva, isso tudo não adiciona nada mesmo, porque o alimento espiritual entra pelos ouvidos que vai até o cérebro, onde se transforma pela mente de Cristo e o interior com o coração sendo purificado e santificado. Para compreender esta palavra, como eu digo aos irmãos, não aprendo de homens, meros mortais, mas daquele que revela a vontade do alto. Aquilo que entra pela boca sai pelo esgoto. Até mesmo ainda que se coma algo mortífero, a palavra diz, não lhe causa dano algum para aqueles que têm fé. Nada contamina um homem segundo aquilo que entra. Assim como o ouvido, existe particularidades, segundo os estudiosos. O ouvido existe duas partes, uma é a cóclea, onde emite estímulos para o cérebro, aonde se transforma esses estímulos, o som para os ouvidos, aonde também existe uma área vestibular que está relacionado ao equilíbrio. Existe uma ligação entre o cérebro e os olhos, aonde dá orientação do corpo segundo o âmbito gravitacional. Ainda que muitos não compreendem, a palavra, quando está dizendo que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que ouve o Espírito gera esses impulsos, ao cérebro, que ouve. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aonde no início aqueles que não compreendem recebem a palavra que é pura, viva e eficaz, que a palavra diz que gera como comichões em seus ouvidos, porque não está acostumado o ouvido a ouvir essas vibrações, aonde diz que no início gera um descontentamento, porque não está acostumado a ouvir aquilo que vem acompanhado de não que o que é puro, daquilo que se aprendeu segundo o mundo, aonde aquilo que vem puro no início para aquele que é impuro gera um descontentamento, Mas com o tempo surge um efeito, porque de toda forma, se está entrando em seu ouvido e indo para o cérebro aquilo que é desagradável aos seus ouvidos, mas vai surgir um efeito, vai purificar do interior para fora, assim como a santificação é de dentro para fora. Está surgindo um efeito, embora não esteja compreendendo. Assim, quando a palavra diz que em Pentecostes ali anunciavam numa língua e vários que tinham outras línguas havia compreensão, porque o Espírito transforma estes estímulos, essas vibrações, naquilo que Deus ele comunica com todo o ser humano. Até mesmo um surdo que não ouve a voz dos seres humanos, ele é possível ouvir aquilo que Deus está ali dizer através desses estímulos. Por isso o Espírito é aquele que convence o homem dos seus maus caminhos. Até mesmo os surdos
ouvem a sua voz. Aleluia. Porque são segundo esses estímulos que, na verdade, se conhece a verdade e há a libertação. Nem sempre já ouvi o nosso Senhor se comunicar comigo com palavras audíveis, aonde como um ser humano conversando conosco, assim como nós conversamos. Mas a maioria da comunicação com o Senhor é através dessas vibrações que chegam como estímulos, aonde através da percepção de um exercício constante, nós compreendemos aquilo que está sendo emitido. Nem sempre aquilo que se vem através dos nossos ouvidos não é compreensível como uma voz audível que um ser humano está a produzir, mas vem sempre por vibrações, mas nós compreendemos aquilo que vem por gemidos inexprimíveis. Por isso é muito importante, assim como a língua prova o sabor dos alimentos, ter o ouvido sempre estando ouvindo somente aquilo que é edificante e que vem do alto, para que estejam sempre sendo purificados. Só se alcança uma mente de Cristo através desses gemidos inexprimíveis. Sempre rejeitai aquilo que não procede do Senhor. Por isso a importância do discernimento, discernir os espíritos. Deixar de ouvir aquilo que vem contaminado, aquilo que não procede de estímulos, vibrações do Espírito de Cristo, mas quando alguém anuncia, assim como aquele que recebe os estímulos que não está acostumado por acostumar com vibrações mundanas, assim aquele que quando recebe somente aquilo que vem do Espírito, e quando vem uma vibração que procede de palavra humana e não do Espírito, nós temos o discernimento, nós examinamos. Para isso é necessário os ouvidos estar apurados a ouvir somente aquilo, os estímulos, vibrações que vêm do Espírito de Cristo. Quando alcançamos esse discernimento aguçado, toda palavra que vem, quando vem de vontade humana, na hora é como os tímpanos vem na hora um desagradável, vem um sinal que não agrada aos nossos ouvidos e nós deixamos de ouvir imediatamente, porque só acatamos as vibrações que se transformam segundo aquele que é a voz de trovão, aquele da qual nós acostumamos a ouvir o que o Espírito diz e tiramos de todo costume de ouvir aquilo que é mundano, aonde se tem o discernimento, discernimos somente aquilo que procede do Senhor. Ainda que alguém está falando palavras que estão nas Escrituras, mas estas vibrações não procedem da verdade, e sim de palavras meramente humanas, nós identificamos na hora. Por isso, aquele que quiser discernir a voz do nosso Senhor, a única forma é esvaziar a sua mente daquilo que outrora havia acostumado segundo o mundo e passar a receber somente aquilo que vem do alto, o ensinamento do alto. É a única forma de ser direcionado, somente por aquilo que é do alto, e ele é aquele que conhece. Assim como ele disse: eu conheço as ovelhas que são do meu aprisco e elas ouvem a minha voz. Por isso é necessário estar discernindo sempre a voz do nosso Senhor, para que aquilo que entra pelo estômago sai pelo esgoto, mas aquilo que entra pelo ouvido, e são
as vibrações, os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, é edificante para nós e nos separa de toda voz que não procede do único bispo e bom pastor de nossas almas. Isto só é possível através daqueles que discernem os ouvidos para discernir os espíritos. E assim perseverai em mais um dia. Por isso ele nos fala que são palavras de poder e de equilíbrio, aonde há um manifestar do Senhor do interior para fora. Se há um equilíbrio, aonde persevera-se sempre no amor verdadeiro e jamais segundo o amor fingido, porque é um amor que nos transforma, nos abraça, aonde também ele nos ensina que a sabedoria é justificada pelos seus filhos, justificada porque aqueles que alcançam esta sabedoria, esse discernir, estão sempre a produzir os frutos, demonstrando pelo bom proceder, onde através dos frutos sois justificados. Aqueles que não somente estão aguçados a ouvir esta sabedoria, os gemidos inexprimíveis, assim como praticam eles constantemente, que é o ato de produzir as mesmas obras, sendo seus imitadores. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.